Evangelho de João, capítulo 11, para nós lermos a continuação do texto que nos fala do milagre da ressurreição de Lázaro, que Jesus operou. João 11, 7 a 16. Quem é que envia emissários a Jesus? Maria e Marta. Qual que o emissário diz? Está doente. E aí, o que Jesus decide fazer? Ele espera mais, ele não se adianta, ele fica 2 dias ali, mesmo sabendo que Lázaro estava enfermo, àquela altura já morto, porque na contagem, dos 4 dias que se passaram até Jesus chegar em Betânia, Lázaro já estava morto há 4 dias, então conta o dia em que o emissário chegou, onde Jesus estava, então Lázaro vai morrer nesse dia, aí mais 2, e aí no 4º dia Jesus vai ter com ele, encontra ele, o tanto que a irmã diz, né? Há 4 dias ele está morto, então ele se demora. Mas o texto bíblico dá uma informação importante sobre o que Jesus sentia por Lázaro. O que ele diz? O que o texto diz? Que Jesus o quê? Amava Lázaro. E nós vimos que, embora nos pareça demorado em nos atender o Senhor Jesus, na segundo a vontade dele, ele nos ama. E tudo que ele faz, até as aparentes demoras, né? Ou seja, quando o Senhor Jesus parece não se importar, ele se importa, ele ama a cada ovelha que lhe pertence. Bom, então Jesus se demora, e agora nós vamos ver no texto que nós leremos que ele decide ir. Então diz o texto assim, olha, versículo 7, depois de passado, os 2 dias, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então, Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Bom, nós já oramos, irmãos, para que Deus nos abençoe no estudo dessa porção da Escritura Sagrada. E aí nós começamos então a ver que depois da demora, daqueles 2 dias que Jesus ali permanece, olha aí, versículo 6. Quando, pois, soube Jesus, que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Ok, irmãos? Lembra que Jesus estava na Transjordânia, a leste do Jordão, do outro lado do Jordão. E então dali ele agora decide partir, dizendo aos discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Jesus agora então se dispõe, irmãos, a retornar com seus discípulos para a Judéia. E os discípulos ficam consternados com o convite. Eles ficam de fato preocupados com o convite e vão revelar o porquê no versículo 8. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora, recentemente, os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Então a ideia aqui, meus irmãos, é que agora há pouco procuraram os judeus te apedrejar, é uma referência ao que aconteceu no capítulo 10, no versículo 31. Olha, está do lado do nosso texto. Jesus estava na festa da dedicação, ali em Jerusalém, e quando Jesus diz que ele e o Pai eram um, ele vai dizer isso, né? Eu e o Pai somos um. Olha o versículo 30 aí, né?
eu e o Pai somos um. Aí, versículo 31, novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Então é essa ameaça, esse perigo de apedrejamento que os discípulos fazem menção aqui no 8. Agora há pouco, nós estávamos lá, poucos dias atrás, eles tentaram te apedrejar e o Senhor volta para lá. Os discípulos então, irmãos, estavam cientes do ódio crescente pelo Senhor Jesus Cristo. E sabiam que se os inimigos tivessem chance, eles matariam o Senhor, como de fato mataram. Sabendo, obviamente, que Deus, em sua soberania, o Pai entregou o seu filho àqueles inimigos. Mas os inimigos desejavam de fato, né, a responsabilidade humana aqui, eles desejavam matá-lo de fato. E é interessante que Calvino, o reformador, ele comentando este versículo, ele diz que é provável que os discípulos estivessem dando uma desculpa piedosa para não voltarem para Jerusalém. Mas, na verdade, eles não estavam preocupados com Jesus, mas com eles mesmos. Daí é a ideia de desculpa piedosa, né? Porque você vai ver isso quando, no final do texto que nós lemos, Tomé vai dizer, vamos com ele para morrermos lá. Então, veja, havia uma ideia deles que eles corriam risco, porque Tomé vai dizer, vamos e morramos com ele. Então, eles estavam com medo também. E Calvino propõe, né? Ele nos traz essa possibilidade, que é bem possível, de fato, que eles temiam pela própria vida e arrumaram uma desculpa impiedosa ao Senhor Jesus. Acabaram de tentar te apedrejar, não vai não, mas é possível que eles estivessem pensando, e obviamente, né, pense em você lá, né? Se você também não pensaria igual, né? Como diz o outro, né? Quando a esmola, aquele ditado, né? Quando a esmola é muito, o santo desconfia, né? A gente, às vezes, se mostra muito preocupado com os outros, mas, na verdade, está preocupado com a gente, né? E a gente dá uma desculpa que é com o outro, mas é conosco. Quantas vezes, né? Imagina aí. E isso, às vezes, até para desculpar os nossos pecados, né? Imagina lá, a esposa quer ir à igreja, o marido tá cansado, aí o marido não quer dizer que não quer ir, porque tá cansado, e diz, olha, não fica aqui em casa hoje, você tá tão cansado, trabalhou tanto, mas na verdade é ele que quer ficar, né? Então ele usa isso, ó, tô pensando em você, você tá indo muito à igreja, tal, mas na verdade é ele que quer ficar, não tá pensando nada nela, né? E a gente sabe que se estivesse pensando bem dela, ele diria, vamos, porque vamos aprender do Senhor. Então a gente, veja, eu dei um exemplo aqui para mostrar como é que o nosso coração é, o meu e o seu, né? O meu e o seu, se não tomar cuidado, é isso mesmo. Nós vamos arrumar desculpas piedosas para não fazer o que devemos. Então é possível que os discípulos aqui estivessem fazendo isso na fraqueza deles. Mas aqui eu queria só pensar o seguinte, com vocês também, é que nesses primeiros 2 versículos, nós aprendemos que muitas vezes, e é bom que eu e você saibamos disso, e oremos para que Deus nos prepare para essas coisas, muitas vezes os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Não são a opção que nós preferiríamos. Então veja, o Senhor Jesus está chamando os discípulos para voltarem para a Judéia e em Jerusalém, próximo, né, em Betânia, bem próxima de Jerusalém. Mas não é o que os discípulos querem, porque eles dizem, olha, Senhor, acabou de ir lá e correr perigo, para que ir lá? Então eles ficam constrangidos, mas o Senhor quer conduzi-los a um caminho que eles não acham bom. Tanto que eles se opõem. Obviamente, respeitosamente, mas se opõem. Então, meus irmãos, os servos, nós, servos de Cristo, crentes, frequentemente nós somos colocados pelo Senhor diante de circunstâncias constrangedoras, circunstâncias que nós não queríamos enfrentar, mas na providência Deus nos coloca nessas circunstâncias. Nós somos guiados pelo Espírito, às vezes em situações que nós aparentemente não vemos nenhum propósito nem objetivo, né? Por que Deus fez isso? Por que Deus me colocou aqui? Por que eu agora que comecei a vir na igreja, as coisas complicaram? Eu me lembro que uma vez, lá em Belo Horizonte, uma moça, a mãe já era membro da igreja, uma moça começou a frequentar a minha igreja para acompanhar a mãe, ela não era crente e nem se tornou, pelo menos no período que eu estava lá, ela até deixou a igreja. Mas o ponto é que ela, enquanto frequentava ali, os primeiros meses ali, ela falou assim, olha, pastor, eu tinha uma vida mais tranquila
antes de vir à igreja do que depois. A minha vida era uma vida melhor antes de vir à igreja. Agora eu venho à igreja, briga lá em casa, é confusão. Então veja, aí o que eu disse a ela, assim, mas isso é bom? Bom como? É bom. Porque veja, não havia confusão antes, porque todos vocês, como a família dela não era crente, todos vocês pecavam juntos. Então vocês eram unânimes no pecado. Então não tinha que ter discussão. Porque todo mundo fazendo a mesma coisa. Mas agora há divisão porque você está tentando agir como Cristo gostaria. E lembra do que Jesus disse? Eu vim, não pensem que vim trazer paz à terra. Mas ele é um príncipe da paz, como é que ele vai falar que não vem trazer paz à terra? É que ele veio trazer paz aos seus, não à terra, aos seus. Lembra dos anjos, quando Jesus nasceu? Paz aos homens, a quem Deus quer bem. Estes homens terão paz, mas a terra não terá. Então você vê hoje o que está acontecendo hoje? Está se cumprindo. Não tem paz na terra. O mundo, irmãos, o mundo jaz no maligno. Como é que vai ter paz? Tanto que o profeta diz assim, clamarão, paz, 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 mas virá sobre eles mal. Eles vão pedir paz. Paz sem Deus. Olha para uma sociedade. Olha para o que está em volta de nós. Até para as igrejas. Infelizmente. E nós vamos esperar paz. Paz, não existe paz sem Deus. Paz é o que Deus dá. Eu vos dou a minha paz. É Deus que dá em Cristo. Sem Cristo não tem paz. Então, pode esperar. O que Paulo diz, sobrevirão tempos difíceis. E se prepare. Se prepare. Se prepare. Está valendo que agora tem um partido que está com um projeto de multar igrejas se elas tratarem homossexuais, não é tratarem mal, não receberem homossexuais no seu rol de membros. É aqui no Brasil, estou falando. Se preparem. Se preparem. Não é pessimismo, é realismo. Não é nem otimismo, nem pessimismo. O crente não é otimista, nem pessimista. Ele é realista. O Senhor Jesus disse que virão tempos difíceis. E Ele disse. Então virão. Então se prepare. E não há como permanecer firme nesses tempos difíceis se nós agora não andarmos com Cristo. Porque Paulo diz, todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Então se prepare. Se vocês querem, eu e vocês, queremos viver piedosamente em Cristo, nos preparemos. Que como diz o texto, o Espírito Santo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Veja ao redor e perceba como é que estamos caminhando. Então veja, virão dias difíceis. E muitas vezes Deus nos coloca nesses tempos e nós não entendemos por quê, mas devemos enfrentá-los na confiança de que Deus sabe o que faz e é poderoso para nos guardar como guardou os santos. Daniel na Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abidnego, José no Egito, o próprio Cristo, cercado de inimigos, morreu, fora morto e ressuscitou. Então Deus é poderoso. Mas saibamos que os caminhos nos quais Deus nos guia e o contexto nos quais Ele nos coloca nem sempre serão fáceis e tranquilos. Mas haverá graça de Deus, poder e glória, por fim, nesses caminhos. Como aqui nós vemos aqui, no final o que aconteceu foi glória, bênção, poder de Deus na ressurreição de Lázaro. Quando os discípulos estavam achando que teriam morte, tanto que Tomé vai dizer, nós vamos morrer. Ninguém morreu. Teve a graça de Cristo, mas num caminho difícil. Num caminho que nem sempre nós queremos trilhar, mas Deus nos conduz. E nós devemos obedecê-lo e confiar, acima de tudo, nele. Tá? Irmãos, João Calvino diz assim, abre aspas, quando o Senhor nos convida a seguir em frente, empunhando, por assim dizer, sua lâmpada diante de nós, devemos seguir em frente corajosamente, ainda que centenas de mortes cerquem nossa vereda, pois Ele jamais nos ordena avançar sem ao mesmo tempo adicionar uma promessa para nos animar.
de modo que podemos convencer-nos plenamente de que tudo quanto empreendermos em consonância com sua palavra e sua ordem terá um bom e próspero resultado. Fecha aspas. O Calvino foi muito feliz aqui também, né? Ele diz, sejamos corajosos, como os discípulos foram, mesmo com a fraqueza deles. Vamos voltar. Não, Senhor, vamos voltar não, porque as pessoas querem te matar lá. Vamos. Eles foram. Tomé diz, vamos morrer lá com ele. E foram, mesmo com a fraqueza deles. E o que aconteceu foi glória, o milagre da ressurreição de Lázaro, o poder de Deus. E Deus guardou os seus até o fim. Então, tenhamos coragem. Deus também nos guardará. Então, lembre-se disso. Nem sempre Deus nos conduzirá para caminhos agradáveis, em contextos e épocas agradáveis. Mas confiemos em Cristo, firmemente, vivamos com Ele, em obediência, confiança, graça e fé, e o sigamos. Aconteça o que acontecer, Ele nos guardará. Versículo 9. Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, versículo 10, tropeça, porque nele, naquele dia, não há luz. A luz deste mundo aqui é o sol, certo? Cristo é a luz que veio ao mundo, mas a luz deste mundo, a qual Cristo se refere, é o astro sol, a estrela sol. E Jesus diz, olha, não são 12 as horas do dia, nós temos um dia de 24 horas, geralmente dividido aí, fora os momentos, aquelas épocas de inverno, períodos, estações diferentes, né, que tem uma mudança na permanência do sol, mais ou menos algumas horas, a menos ou mais, mas por fim, a ideia é que são 24 horas, né, então 12 horas por dia o sol reina, nas outras 12 a lua. Às vezes está dizendo assim, não são 12 horas do dia, quando o sol está brilhando, se alguém andar enquanto há sol, não tropeça, porque vê o sol, a luz deste mundo. Então não tropeça. Mas se alguém andar de noite, quando não há sol, tropeça, porque naquele dia não há luz, naquele momento, naquele horário. Então a ideia é o seguinte, meus irmãos, Jesus usa aqui para ensinar o seguinte, se nós andarmos nele, ele está chamando os discípulos para andarem com ele. Quando ele diz assim, olha, vocês estão com medo, mas andem na luz. A ideia é, como a gente sabe que Jesus é a luz, andem comigo e vocês não terão que temer. Então a ideia é a seguinte, quando nós andamos, quando nós vivemos debaixo de Cristo, submissos à sua vontade, fazendo o seu querer, não há o que temer. Essa é a ideia. Se alguém anda de dia, quando tem luz, não tropeça. Então, veja, você olha ao redor, está tudo difícil. Muitas injustiças, muita violência. Mas se você andar em Cristo, você não temerá. Você não tem o que temer. Ainda que possam fazer mal ao seu corpo, por exemplo, um ato violento. Você está guardado em Cristo, porque quem crê nele, ainda que morra, viverá. Então a ideia é de que o crente deve ser alguém confiante. Ele deve andar de dia e fazer o bem. A ideia de andar de dia aqui é fazer o bem. Segundo a vontade de Deus, a luz que é Cristo. E você não terá nada a temer. Em Provérbios, Cristo, que é a sabedoria, diz assim, mas o que me der ouvido habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Provérbios 1, 33. A sabedoria que fala isso, mas nós sabemos que a sabedoria é Cristo, a sabedoria encarnada. E aí ele fala, aquele que me der ouvido, a mim, que sou a luz, andará seguro. A ideia de não tropeçar, Jesus diz, não tropeçará. Andar seguro é não tropeçar. Então a ideia é, ande, obedeça a Cristo, esteja debaixo da palavra dele e você estará seguro. Ok? Na vida e na morte. Olha o que, citando Calvino novamente, olha o que Calvino diz. A única via certa é estarmos plenamente convictos de nossa vocação divina e de termos sempre Deus diante dos nossos olhos como nosso guia. O único caminho certo de você andar seguro, sem tropeçar, é você ter certeza de que Deus te chamou para servi-lo e segui-lo. E que Deus é o guia que vai à sua frente. Esse é o caminho seguro. Caminho seguro. Ok? Então Jesus está dizendo assim, olha, não tenham medo. Senhor Jesus, vamos voltar para Jerusalém? Não, tentaram te matar lá. Não tenho medo. Quem anda na luz durante o dia tem medo? Não tropeça. Não pode andar à noite, não pode andar em pecado, porque senão tropeça. Mas se andar comigo, se andar em mim, não tropeça.
Eu não tenho medo, vamos. Essa é a ideia. E aí veja o versículo 11. Isto dizia, animando-os, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. E é interessante aqui que nós sabemos, embora os discípulos não vão saber, Marcel, num primeiro momento, diácono João, que Jesus está falando da morte de Lázaro e da ressurreição, eles não sabem ainda disso, né? Tanto que eles vão dizer aqui: ó Senhor, você está dormindo, vai acordar. Mas o ponto aqui é que Jesus está falando, nós sabemos que Jesus está falando da morte e da ressurreição de Lázaro. E veja, Jesus é Senhor da morte. Porque ele diz assim, ele está dormindo, nós leitores já sabemos que ele está falando que ele morreu, Lázaro, mas eu vou para despertá-lo, eu vou para ressuscitá-lo. Então veja, a morte não tem a palavra final. O Senhor Jesus Cristo é Senhor sobre a morte. Então, quando ele fala que está indo até Lázaro para despertar, mostra o poder que ele tem, até mesmo sobre a morte. Ok? A morte não deve ser, de fato, um temor para o crente. E a morte, a gente sabe que não deve ser nada fácil enfrentar a morte. Mas o crente tem um consolo, a força e a promessa certa de que assim como Cristo morreu e ressuscitou, o crente também, morrendo em Cristo, ressuscitará dos mortos. E a sua alma, imediatamente na sua morte, vai ter com Cristo. Lembra que ele falou para o lado da cruz? Hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Quando ambos estavam ali crucificados. Hoje mesmo, quando você morrer aqui, você estará comigo no paraíso. A sua alma estará comigo. Segurança, é a mesma segurança que eu e você, pecador, recebemos. Então não tenha medo da morte. Não tenha medo da morte. Não há prece, cuide da sua saúde, dentro daquilo que Deus tem te dado condição de fazer, mas não tenha medo. Porque o poder de Cristo vai além desta vida. E assim como nós cremos, eu imagino que todos aqui creiam nisso, que ele ressuscitou dos mortos, então nós também com ele ressuscitaremos. Não tenha medo da morte. Tenha medo de como você morrer, no sentido de como estará a sua alma. Cuide da sua alma. Para você, quando morrer na fé em Cristo. Tendo certeza de que você viveu para a glória de Cristo. E que você estará com ele. Então preocupe-se com isso. Mas não com a morte. Aliás, no final a morte vai chegar para mim e para você. Isso aí é certo. Se Cristo não voltar antes. Então preocupe-se como você vive. Agora diante dele. Tá bom? Tudo bem aí? Tranquilos? Aí veja, o que os discípulos, eles não estão a fim de ir mesmo, né? Olha aí. Versículo 12. Alguém lê aí? Por favor. Pronto. Pra quê, né? Quer não. Quer não, Gessé. Já com Gessé, deixa esse negócio lá. Senhor, se dorme, ele estará salvo. Calvino, novamente, não poupa os discípulos. Calvino não está muito feliz com os discípulos não, viu? Porque Calvino diz, meus irmãos, e é verdade, que a expressão dormir é um eufemismo, né? O eufemismo, os irmãos sabem muito bem, é um termo que se usa para deixar algum termo que seria usado que é pesado, deixar mais suave. Então, ao invés de falar morte, fala ele dormiu, certo? Um eufemismo é a maneira, né, da língua de trazer algo menos duro de se falar para uma coisa mais branda. Mas aí o ponto é que dormir era um eufemismo conhecido no mundo bíblico do Antigo Testamento. Por quê? Olha só como a Bíblia fala de dormir usando como eufemismo para morrer. Em Gênesis, não precisa abrir não, que eu vou citar vários textos aqui. Gênesis 47 e 30 diz assim, quando aí é Jacó falando, dormi com meus pais, ele está se referindo à morte dele. Em 2 Samuel 7,12 diz assim, quando os dias de Davi se cumpriram e você dormir com seus pais, os dias se cumprirem e você dormir, ou seja, seus dias chegaram ao fim e você morrer. Em Jó 14, 10, 12 diz assim, o homem porém morre e fica prostrado, expira o homem onde está,
Assim o homem se deita, olha a linguagem, né? Eufemismo, ele se deita, se falando da morte, e não se levanta. Enquanto existem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Então, usa esse eufemismo de dormir, de ter sono para a morte. Mas no Novo Testamento também. Em Mateus 27, 52, diz assim, muitos corpos dos santos que dormiam, falando que estavam sepultados, em Atos 7,60, e depois que Estevão disse isso, adormeceu, quando Estevão está sendo apedrejado. Então adormeceu lá é morrer. Em 1 Tessalonicenses 4,13 diz assim, mas não queremos, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, a discussão lá é com relação à ressurreição. Então aos que dormem é os que haviam morrido. Então veja, não era estranho esse eufemismo para a morte que era usado na Bíblia como todo de dormir. Então o reformador Calvino vai dizer, e é interessante essa perspectiva dele, é que os apóstolos entenderam sim, segundo Calvino, mas deram uma de João sem braço, entendeu? Fingiram que não tinha entendido. Aí falaram, Senhor, ó, se ele dorme, ele estará salvo, depois ele acorda. E o ponto aqui, meus irmãos, é que é aquilo que nós estávamos falando, né? Que às vezes, olha o que Calvino diz sobre isso, não se desvencilhavam astuta e enganosamente das palavras de Cristo, os apóstolos, adaptando-as a seu próprio propósito, sob o pretexto de não entenderem o que ele dizia. Mas crendo ele estar falando sobre o sono, de bom grado agarraram essa oportunidade para evitar o perigo. Então veja, eles falam assim, acho que ele está falando de morte, porque esse é o termo usado para morte. Mas vamos esquecer que é disso e vamos se agarrar a sono mesmo, porque a gente não precisa ir. Então é interessante, às vezes os homens fazem muito isso. Eles se agarram a expressões que podem ser entendidas de outra forma para terem o que desejam. Talvez você já tenha passado por isso. Você estava conversando com alguém, usou um termo, aquela pessoa deturpou para poder lhe acusar, ou para dizer que você que ofendeu ela. É terrível, não? Porque Deus nos guarde de fazer isso. Mas os homens, às vezes, por intuitos maldosos, corrompem o que nós falamos. Ou uma atitude nossa. E aqui é o caso. Eles, bem provavelmente, entenderam, mas fingiram que não entenderam para se valer daquele termo para poder ficarem ali na Transjordânia e não irem a Betânia. Mas será que é assim conosco? Será que às vezes a gente entende uma verdade, mas por algum desejo obscuro, nós fingimos não entender? A gente finge que não é com a gente, mas a gente entendeu. E lembre-se, meu irmão querido, minha irmã, que Deus sonda o nosso coração. Pode ser que você e eu consigamos convencer alguém que nós não entendemos aquilo que entendemos, só que a Deus nós não conseguimos. A Deus não conseguimos, porque Deus sabe que nós estamos dando um jeitinho. Então veja, quão cego nós estamos em achar que nós vamos lograr algum benefício e enganar a Deus, ainda que enganemos homens. Não façamos isso. Para os que conhecem a palavra do Senhor e agem assim, beira a infantilidade. Se nós conhecemos a Deus, que nada pode ser escondido dele. Ele é que sonda o coração. Então sejamos honestos. Olha, eu entendi o que você falou e eu não concordo. Pelo menos isso. Saibamos discordar daquilo que não é essencial, né? E saibamos defender aquilo que é, né? Que é a palavra de Deus e a sua doutrina. Mas vamos lá, versículo 13. Jesus, porém, aí João vai explicar, né? Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Esse dormir era a morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Aqui tem uma questão que eu não sei se eu preciso, talvez eu precise tratar disso aqui mais rapidamente. Vocês já viram aquela heresia sobre o sono da alma, né? Eu não sei se são, me ajudem aí se alguém lembra, se são adventistas. Eu sempre troco, vocês sabem, né? Vocês já têm paciência comigo. Eu sempre troco adventismo por testemunho de Jeová. Eu confundo direto os dois.
Adventismo fala do o sono da alma. Então fala que quando a gente morre, a alma da gente fica dormindo, não vai para o céu e nada. Eles usam esses textos. Quando fala que fulano dormiu, está dormindo. Irmãos, o texto aqui é claro. João diz assim, Jesus falar aquilo com respeito à morte de Lázaro. Não está falando de alma, está dormindo, nem nada disso. Então não existe isso. E se valendo novamente, nos valendo daquele texto que fala, Jesus diz para o ladrão que se converteu na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, não vai ficar dormindo nada não. E se o ladrão da cruz ficasse dormindo na sua alma e não tivesse consciência, por que Jesus ia falar isso para ele? Que hoje, dar essa promessa para ele, se ele nem saberia, se ele estivesse dormindo, esperando a ressurreição do corpo. Não tem cabimento nenhum uma doutrina dessa. Elas estão no inferno. Mas aonde? Que texto diz isso? Tá, minha irmã. Tá. Minha irmã querida Sheline e meus irmãos, não há nenhum texto na Bíblia que diga propriamente que o inferno está fechado para as almas que morrem sem Cristo. Talvez isso tenha sido deduzido, aí eu digo que talvez de quem fez erroneamente, por conta de Apocalipse 12, que fala que o anjo desceu com a corrente, com a chave, trancou o dragão no abismo, amarrou a antiga serpente. Então, a ideia de trancar no abismo parece que o inferno está fechado. Mas lembrar que Apocalipse não deve ser interpretado literalmente. Por exemplo, Satanás é chamado lá de dragão, de serpente. Satanás não é uma serpente nem um dragão. E a ideia de Jesus amarrar Satanás é restringir a ação dele, colocando o Satanás sob o controle dele. Daí o símbolo lá de amarrou num abismo. E existe um lugar onde Satanás está, mas é um lugar espiritual. Mas a ideia lá de abismo, de um poço que tem uma tampa que Jesus trancou, isso é tudo simbólico, né? Para mostrar o quê? Controle sobre Satanás. É isso que o texto está apontando. Controle sobre Satanás, não que existe no mesmo local. E uma prova que a gente tem bíblica de que as almas que não creem em Cristo, elas vão ao inferno imediatamente após a morte, é a mesma, uma das parábolas de Jesus sobre o Lázaro e o rico, que morreram ambos e o rico encontrava-se em angústias no inferno. Então vocês se lembram disso, né? Então ali é claro que morrendo o rico foi ao inferno. Sim, você só perguntou. Perfeito. E alguém pode perguntar assim, mas pastor, não é no final, no dia do juízo, que as pessoas serão os que não creram, né? Daí a importância de nós crermos, viu, irmãos? Em Cristo. Os que não creram serão lançados no inferno, não é no dia do juízo? É também. Mas a alma deles já está sendo atormentada. Então veja que terrível. Eles já passam por tormento no inferno. No dia do juízo, eles irão comparecer diante do tribunal de Cristo, ouvirão a sentença da boca do Senhor naquele dia e retornarão ao inferno para nunca mais de lá saírem com o corpo e com a alma, porque agora está a alma deles, mas naquele dia da ressurreição dos mortos, eles se unirão aos corpos ressuscitados e serão, aí sim, segunda e decisiva vez lançados no inferno. Então, algo terrível, mas as almas já estão lá. Da mesma coisa que as almas dos santos já estão com Cristo, mas naquele dia final estarão com Cristo eternamente, alma e corpo, juntos. Mas agora a alma já está lá, segundo o ensino bíblico. Legal? De nada, minha irmã. Pode ser. Perfeito, Anésio. Quando a gente fala, que citou aqui a possibilidade que Calvino traz, né, de entenderem, mas não, né, você tá falando? É uma possibilidade. Quer dizer também que eles não possam ter entendido literalmente, entendeu? Não é esse o ponto, né? É esse o ponto que você está perguntando, né? É possível que eles tenham entendido literalmente? Pode ser. Calvino acha difícil? Perfeito. E outra coisa, eu concordo com a posição de Calvino, com a interpretação dele, a possível interpretação, porque é um eufemismo usado muito na Bíblia. Então, assim, a coisa que... E o que você falou, Jesus vai sair da Transjordânia para andar só para lá, o Lázaro, acorda.
Jesus falou que vai ter com ele, a coisa é séria, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui onde nós estamos. Então Jesus, porém, falara, versículo 13, com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tinha falado acerca do sono. Irmãos, nós podemos ter consolo na morte nossa e na dos nossos irmãos, porque Jesus refere-se à morte como um sono, então ele suaviza a morte. E é isso mesmo, que a morte do crente não é terrível. A morte do crente é a passagem do crente para a presença de Cristo. Daí, usar esse termo tão doce para a morte, né? O sono. Porque o crente agora vai descansar no Senhor. Acabou a luta contra o pecado, acabaram-se as fadigas deste mundo, todo o sofrimento, tudo, acabou. Por isso que a ideia de sono, porque não é a ideia que você vai ficar dormindo lá no céu. A ideia de sono é a ideia de descanso. Quando você vai chegar em casa agora, se Deus quiser, depois aqui terminado, você vai dormir. Você trabalhou durante o dia. Você vai descansar do seu trabalho. Essa é a ideia que a Bíblia usa quando fala de descanso, de sono. É o descanso das obras dessa vida, das lutas dessa vida. Então nós descansaremos disso tudo. Por isso que a gente clama, né? Maranata, vem Senhor Jesus. A gente olha ao nosso redor, quanta tragédia, né? Ontem vocês viram, né? O assassinato terrível. Quanta tragédia, aquela menina que foi esfaqueada, né? Lá no metrô na cidade dos Estados Unidos. Coisas terríveis, terríveis. Então nós clamamos, Maranata, vem Senhor Jesus. Quando isso tudo vai acabar. Quando nós entraremos no descanso eterno. Então por isso que nós clamamos. Né? Então a ideia, meus irmãos, é que nós devemos ter consolo. Olha como a Bíblia se refere, Valdir, querido, à morte dos crentes. Olha os termos que ela usa. Lá em Salmo 116 diz assim, preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos. Morrer para o crente é ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Lucas 16, 22. Olha que glória! Olha como a Bíblia fala da morte do crente. Na morte, o crente é levado pelos anjos à presença de Deus Pai e dos santos. Olha só, a Bíblia fala que a partida do crente, a morte, é uma ida para o paraíso. Lucas 23, 43 diz que Lázaro morreu e foi para o paraíso. A morte do crente é o partir para casa com muitas moradas. João 14, versículo 2. Jesus diz, eu estou indo para vos preparar lugar. A casa de meu pai há muitas moradas. E a minha vontade é essa, que onde eu estou, estejam aqueles que me descem. Morrer é partir para estar com Cristo. Filipenses 1, 23. Morrer é estar em casa com os... Olha que bênção. Morrer é estar em casa com o Senhor. 2 Coríntios 5, 8. Morrer é lucro. Filipenses 1, 21. Morrer é incomparavelmente melhor. Filipenses 1, 23. Olha como a Bíblia fala da morte dos crentes. Não de um momento terrível, sem esperança, angustiante, apavoroso. Nada disso. Contrário. É fechar os olhos aqui e abrir diante de Cristo. Estar no paraíso, na presença de Deus, para sempre, sem mais pecado, sem mais dor, sem mais lágrimas. A bem-aventurança eterna, a felicidade acima de todo entendimento. É ver o que nenhum olho viu e ouvir aquilo que nenhum ouvido jamais ouviu. Isso é a morte para o crente. É por isso que esses homens da Bíblia, os apóstolos, entregaram a vida e morreram por Cristo. Porque eles tinham algo superior. Eles tinham algo muito, incomparavelmente superior ao que esta vida promete. Então Jesus diz, quem perder a vida por amor de mim, ganhou a vida. Ganhou a vida. Então nos consolemos com essas verdades quando os nossos queridos morrerem em Cristo e quando nós também estivermos para ser chamados. Lembre-se disso. Vamos lá. A Bíblia fala que Jesus chama Lázaro de amigo, não é isso? Isso dizia, depois daquele nosso amigo Lázaro adormeceu. Olha como Jesus trata. Irmãos,
Sabe o que o Riley diz, J.C. Riley, teólogo antigo anglicano? Ele disse assim, olha, a amizade do Filho de Deus é mais forte do que a morte e vai além da sepultura. O nosso amigo Lázaro morreu. Então Cristo é o nosso amigo nesta vida e além dela. Ele chama Lázaro, o morto Lázaro, de amigo. E Jesus guarda e cuida dos seus amigos. Vamos terminar então, vamos lá. Versículo 14. Então Jesus lhe disse claramente. Eles estavam lá pensando que tinha dormido e tudo mais. Ó, Lázaro morreu. Tá? E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Jesus se alegra aqui, irmãos, pelo fato de não ter estado lá, pois isso dará oportunidade para a glória de Deus ser revelada e a fé dos discípulos fortalecida. Então por que ele está feliz? Ele está feliz pela morte, né? Jesus não é um sádico, né? Tanto que a Bíblia diz que quando ele chegou lá, ele chorou. Então não é propriamente a morte de Lázaro que faz Jesus ficar feliz ou se alegrar. É o final, é o objetivo pelo qual Lázaro está enfrentando a morte. É a glória de Cristo. Então eu me alegro em ver o fim. Eu não estou olhando para a morte de Lázaro. Eu estou olhando do nosso amigo Lázaro. Eu estou olhando para o fim, o objetivo da morte, que é a glória de Deus por meio da ressurreição. E vocês verão e crerão. E eu me alegro por isso. Porque vocês sairão de lá mais fortalecidos. Então, irmãos, quando nós passarmos por provações, enfermidades, lutas e sabores, lembre-se disso. Cristo tem um bom propósito e você se alegrará por fim. Lembre-se do que Davi disse? Davi conversando com ele mesmo. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. É a mesma coisa aqui. Eu me alegro que eu não estivera lá, para que vocês possam crer. Eu tô vendo o final. Vocês vão se alegrar depois. Então, passemos por tribulações e angústias e provações e perseguições, sabendo que estamos sendo conduzidos pelo soberano Deus, por meio de Cristo, a um bom fim, a um fim bem-aventurado. Podemos sofrer aqui oposição, sofrer angústias, mas o fim é bendito. Olhe para o fim, olhe para o fim. Nós temos dificuldade de olhar para conclusões, né, para os objetivos finais. Nós olhamos muito para o agora, o que está acontecendo agora. Veja o fim destas coisas. Veja o fim. É por isso que Tiago pode dizer, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Como? Como é que eu vou me alegrar em várias provações? Aí Tiago diz, porque a provação produz perseverança. A perseverança, experiência. A experiência, e vai assim. E Tiago está olhando lá para o que a provação vai produzir. E por isso ele diz, vos alegrem agora, porque isso será produzido em vocês. Então não esquecemos disso. Não esqueçamos disso quando nós formos provados, quando estivermos no meio do sofrimento. Cristo tem um propósito e nós nos alegraremos juntamente com Ele quando chegar ao fim. Versículo 16, vamos terminar? Olha aí. Então Tomé, o que significa dídimo mesmo? Hã? Muito bem, pessoal aí do sermão de alguns Edmila, alguns domingos atrás, né, Edmila? Você acredita que eu estava lendo hoje? Quem foi que levantou essa hipótese? Não sei se foi o Morris, não sei quem foi. Que Tomé era chamado dídimo porque havia uma possibilidade, segundo alguns historiadores, de Tomé parecer-se com Jesus. Falando fisicamente, olha, eu nunca ouvi, eu fui ler isso, e também não estou dizendo que não, viu gente, estou falando que Tomé tinha semelhanças físicas com Jesus, e por isso ele era chamado de gêmeo. Eu acho que essa possibilidade, eu não dou muito crédito a ela, porque eu li um só teólogo, a maioria dos teólogos acham que Tomé era chamado assim porque possivelmente ele tinha um irmão gêmeo, que é bem mais provável, né? Mas alguns vão dizer que ele parecia com gêmeo porque parecia com Jesus e por isso ele teve medo de morrer, porque podiam se confundir com Jesus e matá-lo. Por isso ele disse, vamos lá e vamos morrer com ele. Mas aí eu acho que é
forçar demais, né? Eu acho que a possibilidade aqui dele ter um irmão gêmeo é maior, né? Porque a dídimo significa gêmeo, né? Então, é bem maior, né? Então, vamos lá, o finalzinho aí. Então, Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, ou seja, discípulos com ele, vamos também nós para morrermos com ele. Bom, é interessante que Tomé Bruno, tido como incrédulo, né, Tiago? Tomé é o incrédulo. A gente só lembra dele com incrédulo. Talvez ele tenha feito por merecer também, né? Mas por isso que eu digo, viu, irmãos? A gente tem que ter cuidado muito com o que a gente faz na vida, viu? Porque para depois você tirar isso, essa impressão é difícil, tá? Um professor meu falava, um professor que a gente teve no seminário, no bacharelado, falava assim: cuidado com o que você faz, porque depois que você fizer, para tirar aquela impressão, é muito difícil, muito difícil. Você vai carregar esse estigma por muito tempo. Muito tempo. E às vezes a gente reclama, né? A gente erra, peca, aí as pessoas estão desconfiadas da gente, com a gente reclama das pessoas, mas na verdade é normal que fiquem mesmo. Que tenham que esperar um pouco mais para confiar na gente de novo. Não é? Não é assim? Quer ver? Alguém lhe pede dinheiro emprestado. Aí você empresta. Aí a pessoa não paga. Aí ela te pede dinheiro emprestado de novo. Aí você fala, não, agora não, né? Vamos esperar um pouco, vamos ver. Me paga aquilo lá primeiro. Empresta. Você vai demorar para confiar na pessoa de novo, certo? E é justo. Não quer dizer que você não possa confiar, não vai perdoá-la, não vai tratar a pessoa pelo que ela fez, você não deve tratar ela. Mas a questão de emprestar dinheiro de novo, você vai ter um cuidado maior. É natural. Então, e com a gente? Quando a gente falha, a gente quer que as pessoas creiam a gente assim, ó. A gente errou com elas, mas a gente quer que elas virem a chave assim, ó. Não, ué. A gente tem que entender que é um processo. Que a gente vai ter que, pela graça do bom Deus, confiar em Deus, reconquistar a confiança da pessoa. E reconquistar a confiança leva tempo. Então a gente tem que ser mais maduro quando a gente falha com alguém e a pessoa tem um pouco de pé atrás. A gente falhou, ora. Então, por isso que Tomé, mesmo não sendo apenas alguém que duvidava, é de certa forma marcado assim também. Como Davi, né? Toda vez que você vê os feitos de Davi, os feitos dele, a piedade dele é muito maior do que os pecados dele. Muito maior. O Davi viveu a vida pela graça do bom Deus santa, é um homem piedoso. Mas todo mundo lembra de Davi por causa do adultério dele. O sábio disse assim, na Bíblia, o sábio diz assim, olha só que palavra. O sábio diz assim: assim como a mosca morta no perfume, assim um pouco de estultícia para o sábio. Olha que palavra de Deus. Você tem um frasco de perfume. Maravilhoso perfume. Fragrância. Aí cai uma mosca lá dentro. Uma mosquinha. Num frasco de 500 ml. Acabou o perfume. Aí o sábio diz, o Senhor Deus, assim como a mosca é para aquele vaso de perfume, assim é um pouco de esperteza para o sábio. O cara tem que ter uma vida santa e justa, aí fala, não, vou pecar nisso aqui só. Cuidado, né? Eu tô falando, essas coisas são difíceis, a gente fica marcado por essas coisas. Deus tenha misericórdia de nós, né? Se não for o Senhor, né? Terminando então, chamado Dídimo disse, vamos morrer lá com ele. Então vejam, meus irmãos, ele duvida, é verdade, mas ele também é corajoso. E é aquela coragem que eu e você temos, aquela coragem cheia de medo, né? Mas desde que seja coragem, às vezes a gente acha que coragem é a ausência de medo, e não é. Para ter coragem tem que haver medo. Senão não é coragem. Então nós tememos muitas coisas, mas nós fazemos. Aquele irmão lá que tem que ser corrigido, você viu pecando.
Você tem que chegar nele, porque a Bíblia diz para você ir ter com ele. Você tem medo. Você tem medo dele não gostar. Você tem medo dele procurar uma retaliação. Você tem que ir. Aí você pede a Deus coragem e vai. No meio do medo, você vai. É o que Tomé está fazendo aqui com os discípulos. Eles são falhos como eu e você. Eles devem estar indo cheio de medo. Mas eles estão. E é o que importa. O que importa é fazer o que é certo. Mesmo que você tenha receios, mas faça, obedeça. E você será bem-aventurado. O ideal é não ter receio. Mas não deixe de obedecer a Deus, mesmo que você tenha receios. Vou terminar com aquela parábola que Jesus conta dos 2 filhos. Lembra-se, né? Que a parábola é maravilhosa. E Jesus diz assim, havia um homem que possuía 2 filhos em casa. Ele chegou para um filho e disse assim, filho, vai trabalhar lá na vinha. E o filho disse, vou, mas não foi. Ele chegou para o segundo filho e disse, filho, vai trabalhar lá para mim na vinha. O filho disse, não vou, mas arrependido foi. Aí Jesus pergunta aos seus ouvintes, quem é que fez a vontade do Pai? E eles respondem, o que disse que não ia, e foi. Aí Jesus diz, pois vocês façam o mesmo. Então, irmãos, fazer a coisa certa, nem sempre você e eu vamos ter toda a disposição. Mas Cristo nunca exigiu isso de você. Será melhor que você tenha toda a disposição, mas o mais importante para o Senhor é que você faça o que Ele está falando. Mesmo que você não tenha disposição, mesmo que você tenha medo, faça. E Ele te abençoará. Ele te abençoará. Lembra do que Jesus diz? O que Deus diz na sua palavra? Tem Deus prazer mais em sacrifícios do que se lhe obedeça a palavra? Pois obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça. Mesmo que você tenha suas fraquezas como eu tenho as minhas. Peça a Deus. E dá força para fazer o que eu tenho que fazer. E eu confio nos resultados nas mãos do Senhor. Deus abençoe. Amém, irmãos.